Fala, conspiradores! Eu sou a Paty. Eu sou a Beta! E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Bom, o tema de hoje vai dar aí uma nostalgia das matérias do Fantástico, do Domingo Legal, dos anos 90. A gente vai conversar sobre uma das criaturas, eu acho que dá pra dizer, folclóricas modernas, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o chupa-cabra. Mas antes de começar o episódio, vamos fazer aquele jabá básico. Você que tá ouvindo em alguma plataforma que dê pra interagir com a gente ou avaliar o episódio, por favor, nos avalie, comente. Se você está ouvindo pelo YouTube, deixa um comentário. Deixa, eu ouvi o chupacabra. Escreve um comentário, eu ouvi o chupacabra. Se você também tiver acesso, acesse nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, que é o ConspiraPod, né, Tassiane, que eu sempre esqueço. É conspirar.pod, isso. Isso aí, conspirar.pod. E também temos o Instagram, que é o @podconspirar. Apareçam por lá, interajam com a gente. É isso aí. Feito então nosso jabá, queria trazer aqui uma novidade para vocês no podcast. É um quadro novo que a gente vai começar a fazer a partir desse episódio, que é o Conspiradores Comentam. Então, a gente vai ler aqui os comentários que a gente recebe nos vídeos do YouTube ou no Instagram. Então, se você tem algum comentário, alguma correção que você quer fazer de algum episódio aqui, de alguma bobagem que a gente falou, esse é o momento. E hoje a gente vai começar com o primeiro. Fala aí, Beta. Ai, gente, olha, eu fiquei tão feliz. Olha, mandem mesmo, porque aqui ninguém sabe de tudo. Certo? Ninguém sabe de tudo. Então, quanto mais pessoas mandarem correções, comentários, falando de observações que fizeram no programa, vai ser muito legal. Então, aqui a gente tem a Caroline Il, que mandou um comentário pra gente falando sobre o nosso episódio 18, que tem o título de... Deixa eu ler o título completo aqui. Marilyn Monroe, A Morte da Pessoa e Persona de Nora Jane. Então ela mandou aqui uma correção pra gente, porque ela é farmacêutica, se eu não me engano, e ela mandou uma correção que tem muito a ver com a área dela, porque a gente viajou totalmente na resposta. Se empolgou só um pouco. A gente se empolgou um pouquinho, a gente pede perdão, então, aos farmacêuticos, que nós erramos. Não, mas brincadeiras à parte, foi muito bom o retorno dela. E eu vou ler aqui. Então, no episódio, né, a gente falou uma frase assim: como ela enfiaria 40 comprimidos de... Qual que era o remédio mesmo? Antidepressivo, né? Era um daqueles calmantes, antidepressivos que ela tomava. Não lembro agora exatamente o nome, mas a gente tava falando sobre isso. Exatamente. Como ela colocaria isso, né? Pelo reto, não é mesmo? Como ela colocaria isso pelo reto? Aí é que tá, ela não colocaria. Ela não colocaria, entendeu? Mas ela não colocaria, né? Não colocaria pelo reto. E foi isso que ela falou aqui pra gente, a Carol. Ela mandou assim: vocês pareceram bem confusos nessa parte do podcast sobre como ela enfiaria 40 comprimidos no ânus. Mas, na verdade, seria na apresentação de supositório. É bem gentil até, na correção dela. Muito obrigada, Carol. E mais uma que ela mandou aqui, ela falou assim que sobre os hematomas no rosto, poderia ter sido o acúmulo de sangue devido à posição que ela estava deitada. Então fica aí, porque se vocês pegarem, né, as fotos, tem até fotos aqui do post, né, que foi colocado também na página do Instagram. Se você quiser ver, é só procurar aí no Instagram, @podeconspirar, onde nas fotos da autópsia tem muitas marcas de hematomas no rosto. E aqui ela dá a possível solução para esses hematomas. Muito legal, muito bem colocado, Carol. Muito obrigada, Você Carol. foi muito gentil nos corrigindo. E se você também tem correções para fazer, comentários, quer fazer uma observação, ou se você presenciou alguma teoria da conspiração, manda pra gente também no Instagram, no comentário do YouTube, ou qualquer rede que você consiga comentar. São sempre bem-vindos, tá bom? Isso aí, galera. Agora, bora pro episódio. E aí, meninas, o que vocês têm aí sobre esse assunto? Gente, eu dei com a cara na água. Por quê?
Como assim? Eu jurava que o chupacabra era de cultura BR. Eu jurava. Não. Não é. Não é uma criação BR. Não, não é. Eu também achava que Caramba! era. Gente, nós fomos tapeados a vida inteira. É como se eu pegasse uma música do latino, entendeu? Que hoje eu sei que é um plágio. Todas as músicas do latino são plágio, se vocês não Oh, sabem. baby, me leva, me então. leva. O chupacabra também é, gente. Eu fiquei indignada. Fiquei muito indignada que não é BR. Poxa. Isso Poxa, também é não dá pra verdade. ficar tão chateado, porque a gente deu uma boa desenvolvida na história, vai. Você não tem matérias clássicas do Domingo Legal em outros países. Nossa, eu morria de medo. Gente, eu morria de medo no programa do Domingo Legal, quando eu assistia essas coisas. E passava no Fantástico Começava aquelas também. musiquinhas tensas. Sabe a musiquinha tensa? Nossa, era, realmente. Não, e era assim, era um combo, né? Era chupacabra, 2 minutos depois, banheiro do Gugu. 2 minutos depois, uma cantora infantil. Umba, é. A gente cresce e fica assim, fazendo podcast sobre teoria da conspiração. Pois é, nossa. Mas então, vamos lá pra história, né? Vamos lá. Do chupacabra, né? Bem, gente, a primeira denúncia em relação à aparição do chupacabra foi ali na década de 1950. Porém, a maior concentração de ocorrências se deu a partir de 1995 em Porto Rico, né? Que foi o país que mais relatou as aparições do chupacabra, né? Então, ali em 1995, na cidade de Canovanas, houve um relato dado por uma pessoa chamada Madeline Tolentino, né? E ela disse que tinha visto uma criatura parecida com um alien da janela da casa dela, né? Enfim, que essa criatura estaria ali, vamos dizer assim, retirando, né? Chupando, né? O sangue dos animais, do gado que se encontrava ali pela região. E essa história viralizou tão rapidamente ali em Porto Rico que apareceu mais e mais notícias sobre isso. Só que não se estendeu somente a Porto Rico. Também parece que o chupacabra não quis ficar só lá. Então ele acabou visitando outras ilhas no Caribe, no México, Chile, Estados Unidos e também chegando aqui nas terras tupiniquins. Viajado. Não, muito. Mais que a gente. Daí, nossa, demais. Bem, aí chegando aqui no Brasil, né, tem muitos relatos, né, os mais famosos são aqui no estado de São Paulo e também na região sul do país, como em Santa Catarina, Paraná, mas também há ocorrências, né, do chupacabra ter aparecido em estados como Minas Gerais, ter aparecido também no Ceará, tantos outros estados brasileiros também, não foi só por aqui não, apesar das ocorrências terem sido mais fortes para cá. Até que no ano de 1997, né, apareceu uma reportagem no programa do Domingo Legal falando sobre a aparição do chupacabra, né? E por isso que mais e mais relatos acabaram se espalhando. Como que se dava isso, né? Muitos animais, eles apareciam com uma marca, né, no corpo, mas porém não tinha, assim, outras sequelas, assim, outros machucados. Era só uma marquinha ali onde o suposto animal teria chupado sangue em relação a isso, que acham que chupacabra seria uma espécie de um morcego, vampiro, enfim. Mas, além disso, os animais apareciam mortos, né? Sem sangue, mas sem outra suspeita de perfuração, nem nada. E isso intrigou muito, né? E algumas pessoas acabaram relatando que tinham visto um animal peludo, que era bípede, né? E teria garras nos pés, mas que por ele ter uma velocidade muito rápida, por ser muito rápido, né, ele se movimentava também como se fosse um animal quadrúpede, né, e que teria ali por volta de 1,60 m e 1,70 m, de acordo com alguns relatos, tanto no Brasil como nesses outros países que a gente citou anteriormente. Enfim, o mais curioso dessa história do chupacabra é porque, por exemplo, aqui no Brasil, né, em 1997 surgiram os primeiros relatos, mas isso durou
poucos anos até, porque a partir ali de 2000, dos anos 2000 até 2001, os relatos foram sumindo ao certo se era realmente um morcego vampiro, né, um tipo de morcego vampiro, se era um alienígena, né, um extraterrestre, demônio, poderia ser mesmo um ataque de animais mesmo, que se alimentam de outros. Enfim, ficou essa incógnita no ar sobre o chupacabra e até então tem ufólogos que pesquisam até hoje, né, por acreditarem que o chupacabra seria um ser alienígena, mas desde 2001 até então não se tem mais tantos relatos sobre este ser misterioso dos bichos. Sobre o que eu li, eu vi que muita coisa que corrobora a evolução dessas teorias todas que você falou, tá? Essa lista, né? Porque realmente é uma lista do que esse bicho poderia ser. É realmente o retrato falado do animal, do chupacabra. Eu vou falar animal, não sei se é animal, não sei se tá no reino animal, não sabemos. Lembra muito o ET de Varginha, né? Eu Sim. tava comparando os dois desenhos, lembra demais o ET de Varginha. Vocês verão os desenhos Ou se você tá no YouTube, você realmente vai ver na thumbnail, assim. Ah, não, apesar que nas outras streaming também tem, né? Thumbnail. Então, vocês vão ver aí na figurinha. Deve ter uma figura aí parecida aí semelhante ao que a gente pesquisou. Só que teve uma evolução, né? De acordo com o que foi se relatando. Quanto mais mainstream foi ficando, mais parecido, se eu não me engano, com personagens de filmes é que foi ficando o animal. Vocês sabiam disso? Não. Então, a priori começou com um bicho peludo, dentuço, com 2 línguas, olha só. Depois evoluiu, foi pra um animal que tem escamas e garras, e tem um bico fino, no qual ele consegue chupar o animal, mas ele parece mais um lagarto. Aí ele foi evoluindo, aí começou a parecer, já que a suspeita era de que ele fosse alienígena, ele começou a se parecer com o ET de Varginha. Então foi uma sequência sabe, foi uma evolução Pokémon muito boa. Eu separei aqui as imagens da evolução dos chupacabras pra vocês terem uma noção de como foi. E muitas referências falam assim que a última imagem que se tem, né, que é essa imagem do alien, justamente vem da imagem é mais presente justamente por causa do filme que foi o Alien, e depois o Alien e o Predador, entendeu? E foi então, é verdade. Que as pessoas tendem a puxar mais da imagem, né, tendem a fazer essa semelhança, e quando surge a oportunidade de ter uma marca do animal, no bicho que ele tá sugando sangue ali, né? Que é muito, muito importante, que a gente vai falar já disso. Mas as pessoas puxam do alien do predador. Pra vocês terem uma noção, né? Se ele ataca algum animal, seja galinha, gato, cachorro, boi, cavalo, cabra, ele deixa, entre aspas, furos bem profundos, no qual, teoricamente, como a Tassiane falou, se chupa todo o sangue do animal, e às vezes você tem algum dano nas orelhas. Então é isso que deixa mais curioso ainda sobre esse animal, porque como é que um animal, ele não alarde a sua presa, certo? Mesmo ele sendo, por exemplo, um lobo, que pode ser que já foi encontrado também o lobo como vítima do chupacabra, e o lobo, como todo mundo sabe, é um predador. Então como é que ele não alarde, né, a vítima, não gera alarde na vítima, e ele consegue ser tão preciso e certeiro no seu ataque pra poder imobilizar e ter um ataque fulminante, assim. Isso é que deixa mais intrigante e que fomenta as teorias da conspiração. Isso que você falou, Beta, das feridas, isso aparece muito nos estudos do Jorge Martin, que foi uma das pessoas dedicadas aí a estudar esse fenômeno do chupacabra. Ele chegou a escrever um livro que se chama La Conspiración Chupacabra, e nesse livro eu encontrei alguns artigos dele baseado no livro, e ele fala justamente sobre essa questão aí das feridas, né? Ele destaca que as feridas, elas eram muito regulares. Em feridas, elas eram geralmente ali 2 furinhos, né, no pescoço do animal, e de uma forma muito precisa, sem deixar muitos danos no animal, muito sangue. Então eles destacam que essas feridas, por serem muito regulares, muito limpas, elas indicariam premeditação e inteligência, né? Então justamente na linha do que a Beta comentou, não é algo animal, porque isso despertaria ali alguma tensão daquela criatura que vai ser atacada. Ele faz uma comparação também interessante, porque ele diz que se fosse um cachorro, um lobo ou qualquer outro tipo de animal predador que mordesse a vítima para matar,
geralmente existe uma pressão nos dois lados, né? Da cabeça, do pescoço, do corpo. Faz sentido, porque é uma mordida. Mas no caso das vítimas, vamos dizer assim, do chupacabra, isso não acontecia. Geralmente não tinha essa correspondência do outro lado que indicasse uma mordida. Não tinha trauma, não tinha abrasão, não tinha arranhão. Nada que seria comumente observado se fosse o caso de um ataque animal, carnívoro. E ele destaca também a profundidade dessas feridas, como a Beta também chegou a comentar. Parecia ser algo que realmente penetrava o animal e algo mais longo, né? E ele relata aqui, gente, eu não consegui confirmar isso em outros lugares, tá? Até tentei encontrar para ver se em outros lugares eu conseguia confirmar essa informação. Mas ele fala aqui no artigo que em alguns casos se chegou a observar cauterização do ferimento nas criaturas que foram atacadas. O que descartaria qualquer tipo de ataque animal, porque que animal conseguiria cauterizar a ferida? Só o homem? Só o homem. Só se for um homem. É uma das hipóteses que tem aqui também, que a gente vai falar mais pra frente. Mas assim, se você partir do princípio que for um animal, isso não aconteceria. Ele destaca também que em alguns casos, alguns órgãos internos estavam faltando das criaturas que foram atacadas. Eita. E os cadáveres tinham algumas características também incomuns, de, por exemplo, o rigor mortis, né? Quando morre, vem a rigidez depois de um certo tempo, né? E em alguns casos de vítimas que se encontraram e atacadas pelo chupacabra, isso não aconteceu. O corpo continuou flexível, que não é comum no caso de morte, mesmo depois de dias. Nossa. Em alguns casos, ele destacou aqui, o sangue que permaneceu no corpo não coagulou, também por dias depois da morte, o que também não é comum, né? Então, o que ele fala aqui é que todas essas características corroboram para que não tenha sido algo animal, como se quis colocar, né? Como um predador natural. Muitas dessas informações, como por exemplo essa do rigor mortis, do coágulo, confesso que eu não consegui confirmar em outras fontes. Mas ele comenta isso aqui no texto dele, né? Mas eu não consegui encontrar outros locais que também confirmassem. A única coisa que ele fala aqui, que aparece em todos os outros relatos, são as feridas limpas e a suposta ausência de sangue. E só para contextualizar, para o pessoal entender. Então, o ano com mais aparições no Brasil foi em 1997. E, segundo alguns levantamentos, a maioria dos ataques aconteceram em ovinos, que foram 335 no total. Também foram mais de 140 gansos atacados, né? E de 40 ataques ocorridos no Paraná, naquele ano, 42% foram no mês de julho. E entre janeiro e agosto foram atacados 498 animais no Paraná. Então, assim, foram muitos animais. No Brasil inteiro, deu-se a soma de 836 animais. Caramba, é muita coisa. Então, por isso que gerou todo esse alarde, né? Porque você imagina como os fazendeiros ficaram ao saber que os animais estavam sendo atacados desse jeito. Então, é complicado. Ó, eu falando dos ataques no Brasil mesmo, eu achei numa reportagem que saiu no G1, já tem mais ou menos uns 2 anos. Essa reportagem estava falando justamente do caso do chupacabra, e falando que na cidade de Ribeirão Branco, que é no estado de São Paulo, né, no interior de São Paulo, na época, 23 cabras foram encontradas mortas, né, com furos nos pescoços, né. E o que é interessante, que teve um relato, inclusive, de um fazendeiro, que ele disse justamente que era algo muito esquisito, porque só estava atacando na base da orelha esses animais, 1 ou 2 vezes, e que era só as fêmeas, entendeu? Eram só as cabras fêmeas, não era... Macho não tinha sido encontrado. Também em outra propriedade nessa cidade, 11 ovelhas elas foram atacadas, né? E uma morreu com um furo no pescoço. O animal, ele foi analisado, né, por um veterinário, porém tinha sido apontado que o ataque poderia ter sido feito por um cão, né? Mas aí, assim, mesmo assim, o dono da propriedade, ele achou
Ele achou estranho ter sido por um cachorro. Como assim, né? Se toda a área era cercada por tela, não teve furo, não tinha uma grande quantidade de sangue também nos animais, né? Já que chupava, então como assim? Até que também uma outra veterinária acabou apontando que ela acreditava que uma pessoa é que matava esses animais e drenava o sangue para alguns rituais, enfim. Aí faz sentido, porque se for humano, aí explicaria, por exemplo, a cauterização. Aí explicaria, Sim. por exemplo, essa, entre aspas, mumificação do corpo ficar maleável durante os dias, né? Uhum. Faz mais sentido. É uma das hipóteses, né, que se colocam, e até nesse livro também do Jorge Martin, ele também chega a falar sobre isso, né? Que uma das hipóteses que se colocou é disso ter sido provocado por um humano, propositalmente, para gerar toda essa... Assim como teve aquela situação lá dos sinais nas fazendas, né, que eles faziam nas fazendas de milho, aqueles desenhos, e muitos eram ação humana, alguém tentando realmente pregar uma peça. Uma das hipóteses que também se levantou na época era que alguns cultos começaram a se aproveitar disso, alguns cultos satânicos, para atacar os animais. E aí essa teoria é um pouco estranha por conta dos lugares, né? Vários países diferentes, vários ataques diferentes, é um pouco estranho. Mas essa teoria aí de que pode ter sido realmente alguém, né? E aí várias pessoas começaram a copiar esse tipo de coisa, faz algum sentido, né? Até com crimes isso funciona, né? Em criminologia tem aquilo que eles chamam do copycat, né? Então uma pessoa comete um tipo de crime, aquele crime começa a ficar famoso, começa a ficar divulgado e várias outras pessoas começam a fazer também. Dentro dessa teoria de ser desenvolvido por humanos, o Jorge Martin, ele tem uma que eu achei muito interessante, que aí já é bem viagem mesmo, né? Tá bem no terreno da teoria da conspiração, é que essa criatura, o chupacabra, ela pode ter sido desenvolvida por humanos ou ainda ter sido fruto de testes com humanos. Então ela poderia ser uma criatura humana que sofreu algumas modificações. Então a primeira coisa que ele fala aqui é que o chupacabra pode ser uma criatura humana que passou por manipulação genética. Ele menciona alguns estudos que suportariam essa teoria, que foram conduzidos por um cientista russo-chinês, e aqui ele dá o nome Xian Kanchin, que teria desenvolvido algumas pesquisas de manipulação genética, onde ele conseguiu transportar o DNA de algumas criaturas e transferir para outras. Então ele conseguiu criar novas espécies de patos, de galinhas, com características das duas espécies. Confesso que eu tentei achar esse estudo, tentei encontrar alguma matéria, porque um feito desse com certeza teria sido muito bem divulgado, mas não existe nada. Aparentemente, a única fonte sobre isso é o próprio livro do Jorge Martin. Então, se alguém aí que tá ouvindo tem a informação sobre isso, tem encontrado algo nesse sentido, nos avise, porque realmente não consegui achar. E aí ele diz que se uma pessoa conseguiu fazer esse tipo de estudo, não seria impossível que um experimento desses que deu errado se tornasse o chupacabra. A outra teoria também relacionada a humanos é que ele fala que experimentos em pessoas são conduzidos, né, até no passado, muito mais do que hoje. Hoje deve acontecer também, mas antes com mais intensidade, foram conduzidos e no território de Porto Rico. Ele dá um exemplo aqui de um experimento de anticoncepcional, que era uma substância chamada talidomida, que foi testada em mulheres na década de 50 e 60, quando ainda se estava estudando os efeitos dos anticoncepcionais. Esse estudo foi conduzido no território de Porto Rico e causou várias malformações em crianças nessa época. E isso é verdade, realmente aconteceu, essa questão da talidomida. E a gente também já comentou em outros episódios, né, do teorias que parecem conspiração, mas não são, de experimentos que foram conduzidos com pessoas, né? Então, essa parte aqui eu acho que é plausível, pode ser. Mas aí ele vai numa linha de que esses experimentos podem ter provocado essas mutações. E aí ele menciona aqui algumas amostras que foram colhidas e que foram analisadas. Na época que ele escreveu nesse texto aqui, me parece que ainda não tinha sido concluídas todas as análises, mas ele traz alguns pontos aqui que eu também não consegui achar outras fontes que confirmam. Mas o que ele fala no texto dele é que em uma das amostras de uma das criaturas que foi capturada e suposto chupacabra, o sangue tinha algumas características humanas, parecidas com o do sangue tipo A.
Uma outra amostra, ele fala que tinha um material muito compatível com fezes e alguns outros parasitas. Então, demonstrando que existiam alguns materiais ali que também existem em tecidos humanos, como nos nossos intestinos. Agora, o que eu achei estranho é porque ele comenta que foram retiradas 3 amostras da mesma criatura. E a terceira amostra não revelava nenhuma compatibilidade com sangue humano ou com nenhuma espécie conhecida da ciência pelo homem. Nessa amostra de sangue tinha alguns traços de magnésio, fósforo e potássio muito incompatível com quantidades que se encontrariam no sangue humano. Então ele traz aqui algumas características dessas amostras que têm compatibilidade com organismos humanos e por isso sustentaria essa tese. Mas, em compensação, ele também fala que uma terceira amostra retirada dessa mesma criatura trouxe um resultado completamente contrário. Mas, enfim, são as teses aqui que ele traz para dizer que talvez o chupacabra seja uma pessoa que passou por esse processo de mutação. Nossa, Gente, que extremamente louco. interessante, porque segundo o pesquisador Benjamin Redford, que é da Universidade do Novo México, e também tem um livro que se chama Rastreando o Chupacabra, a besta vampiro no fato, na ficção e no folclore, é o nome do livro, quem quiser procurar, tem no Google Books aí. Ele fala toda a mitologia que existe sobre, né, o chupacabra, vem de uma coisa muito anti-americana. Então ele fala assim, ele fala assim que esse forte sentimento anti-americano em toda a América Latina faz parte da explicação. Particularmente, isso é muito forte no Porto Rico, porque, segundo relatos do próprio ator, né, eu vou falar aqui a frase que ele falou, literalmente, falei com vários porto-riquenhos que sentiam que os Estados Unidos havia explorado, enganado, ignorado economicamente e de outras formas o Porto Rico. E muitos porto-riquenhos acreditam que o chupacabra nada mais são do que uma outra indicação da exploração americana, que seriam resultados de experiências científicas ultra secretas promovidas pelos Estados Unidos. Que é exatamente isso que você falou. Então tem muito a ver, né? E aí ele dá um fato muito interessante também. O fato de que o chupacabra se tornou tão grande é justamente por causa da internet, né? Ele classifica o chupacabra como o primeiro monstro da internet. E ele fala que justamente por ser esse grande monstro, o chupacabra, ele também foi se desenvolvendo. Lembra que eu falei da mutação do Pokémon? Sim. Que ele foi evoluindo? Então ele fala assim, o chupacabra original tinha espinhos nas costas e olhos grandes. Mas ao longo dos anos, o conceito da criatura foi se expandindo até o ponto de hoje qualquer cachorro sarnento ser chamado de chupacabra. E ele diz assim, mais irônico ainda... hoje as pessoas vão ao Google e procuram um animal misterioso que ataca as coisas. E o mito se auto-perpetua. Então, mais uma vez, né, os Estados Unidos aí fazendo experiências científicas e mais uma vez a internet propagando as nossas teorias da conspiração. Amém. Podem continuar propagando. Gente, eu só ia comentar, falando das teorias, assim, realmente, vocês estavam contando. Eu vi uma teoria que diz que esses... Eu acho que é até baseado nisso que que o Redford falou, né? Numas revelações aí. O chupacabra, tem muitas pessoas que acham que que na verdade o chupacabra é um animal, entendeu? Que seria um cachorro, né? Que sofre de sarna, entendeu? E quando o cachorro ele tem sarna, ele pode perder os pelos, né? Fica com a pele assim descamada, enfim, mas é estranho justamente por tudo que a gente falou antes, né? Que não faz sentido ser algo animal, né? Enfim, poderia ser mesmo um experimento, sei lá. O que eu achei assim em relação ao chupacabra aqui no nosso país, né, no Brasil, é que, bem, tem um ufólogo, né, chamado Marco Aurélio Leal, e também um outro ufólogo chamado Carlos Alberto Machado, que eles até hoje estudam, né, sobre o fenômeno do chupacabra. Como eu disse lá no começo do episódio, a partir dos anos 2001 em diante, não se teve mais relatos, assim, né, na mídia, enfim, jornais, essas coisas.
Mas, segundo eles até hoje recebem algum material que aponta, né, a existência do chupacabra ainda, né? Bem, eles dizem, né, que o chupacabra, eles acreditam, né, que o chupacabra seja mesmo um alienígena, né? E que, vamos dizer assim, a mídia tampa o sol com a peneira, entendeu? Que, tipo, não dizer que seria alienígenas, tipo, colocar, falando, não, são animais que atacaram outros animais e tudo mais. Inclusive, o próprio Marco Aurélio Leal, né, ele é da revista UFO, e ele disse ele falando sobre a aparição do chupacabra em Santa Catarina, que é um dos lugares aqui no Brasil que teve relatos, né? No Paraná houve um estrago muito grande do chupacabra lá em relação ao gado, enfim. E aí eles usam isso para dizer que tem ligação com alienígenas, né? Principalmente com reptilianos, né? Sim, com alienígenas também falam. Tem uma relação também com buraco negro, né? Eita! O que é? Sim, Nossa! eles falam até em buraco negro. O que seria essa questão do buraco? O que seria essa questão do buraco negro? É porque algumas pessoas elas acabaram relatando para eles que havia um missing time. O que seria esse missing time? Por exemplo, a pessoa ela tá passando numa localidade ali por volta de 15 horas da tarde, só que quando ela olha no relógio, tá marcando que na verdade, 5 horas da tarde. Então, acontece ali uma confusão no tempo. Então, também algumas pessoas relataram essa questão, né, do buraco negro, né? Esse buraco negro seria esse missing time, entendeu? Que as pessoas, quando tinha ali o ataque do chupacabra, era um horário X, mas quando ia ver no relógio, alguma coisa do tipo, era um horário Y, entendeu? E isso é muito comum em história de abdução, né? Sim. Essa do Missing Time, isso é muito comum. Isso. Então, com esses relatos e tudo mais, o próprio Marco Aurélio Leal, ele afirma, né, ele acha que isso sim é uma justificativa para dizer que o chupacabra realmente era um extraterrestre. E até ele diz aqui, eu vou até dizer uma frase aqui dele que ele deu para uma entrevista, né? Assim, ó, a maneira como ele atuava com uma inteligência superior à de outros animais, sendo que em alguns casos ele chegava até a hipnotizar bichos que eram mais barulhentos, como gansos, cachorros mais bravos, né? Por quê? Porque esses animais, quando eles eram atacados, eles não faziam barulho também. Então, tipo, era uma coisa, né? Simplesmente o fazendeiro, enfim, a pessoa ali da região que tomava de conta dos animais, via no outro dia ou tempos depois do ataque, né, as marcas, entendeu? Então, não havia mesmo nenhum barulho de que esse animal estava sendo atacado. Então, acredito-se em hipnotização e que poderia essa hipnotização ter sido feita por um extraterrestre, né? Por extraterrestre. Então, calma, peraí, vamos ver. Então, está dizendo que... Então, vamos lá. Recapitulando. Temos um chupacabra, que ele pode ser um alienígena, ou ele pode ser uma experiência de laboratório, certo? E ele é capaz de hipnotizar suas vítimas... daí ele chupa esse sangue, lembrando que ele também pode ser reptiliano, e que quando ele vai atacar, a gente tem o Missing Time, que é do buraco negro, que é relacionado ao estado de tempo do buraco negro. É isso? Isso aí, teoria completa. Não, e ainda falta a parte das luzes que são observadas no céu também, que eles acabaram observando no céu as pessoas. Sim, porque o chupacabra ele atuava mais à noite, né, gente? Também isso é um fato que a gente tem que acho que a gente não falou. O chupacabra ele não atuava assim de dia matando os animais, era à noite, no outro dia, ou enfim, geralmente era no outro dia, né? As pessoas verificavam que os animais estavam ali mortos, sem sangue, mas não tinha tantos rastros assim de que eles tinham sido maltratados, eram mais marcas e tudo mais, entendeu? Mas é claro, né, o próprio Marco Aurélio, né, ele reforça que nenhuma das hipóteses é definitiva, né, porque eles estão ainda pesquisando
né, em relação a isso, já que eles acreditam que as explicações oficiais dadas pelas entidades que estavam cuidando do caso do chupacabra na época, né, não satisfazem eles como pesquisadores, entendeu? Então, para eles não faz sentido. E também não faz sentido, assim, como que era um animal que estava atacando outros animais, sendo que, de repente, depois de 2000, 2001, não tinha mais... acabou-se os assuntos do chupacabra na mídia, essas coisas. Não tinha mais nada? Não se falava mais nada? Tipo, sumiu? Como assim? É porque ele é reptiliano. Pois é. Eu queria trazer mais uma hipótese aqui, que a gente já falou de alienígena, já falou de experimento que deu errado, falou que ele hipnotiza. Eu queria trazer mais uma aqui, que essa já tem mais ligações religiosas, que se associa ao chupacabra, na realidade, com um demônio. Isso vem de alguns relatos de pessoas que estiveram ali nas regiões em que ele atacou, né? Estiveram perto das vítimas e disseram que sentiram um cheiro forte de enxofre. Ou seja, teoricamente, aí o cheiro, né, que seria de demônio. E aí, juntando tudo isso, juntando com o fato de não fazer barulho, das vítimas serem encontradas, teoricamente, aí sem sangue, algumas sem órgãos, começou a surgir essa teoria também, linkando o chupacabra com o demônio. Caramba, gente. É. Será que o chupacabra, ele foi substituído pelo ET de Varginha? Era um primo distante do sei. ET de Varginha. Tem uma teoria que fala que o chupacabra seria, sim, um alienígena, né? Porém, ele não seria tipo um ser, ele seria como se fosse um animal de estimação de alguma raça alienígena. Gente. Né? E eles foram embora e largaram o animal aqui. Isso, em uma das expedições. É isso que o ufólogo Carlos Alberto Machado, ele, que é do Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica, né? Que exobiológica significa estudo da evolução de vida em termos cósmicos. E ele é lá de Curitiba e ele falou que no momento dos ataques ele afirma ter visto um objeto voador não identificado na região lá de Campina Grande quando teve os ataques no estado do Paraná. E aí isso é uma coisa que ele, né, supõe que poderia ser um animalzinho de estimação dos alienígenas, que eles esqueceram aqui. Nossa, mas aí é muito triste. A história já ficou triste agora. Não que o quase 1000 animais que morreram aqui no Brasil não seja triste, gente. É triste também. Mas você ser abandonado em outro planeta é mais triste ainda também, né? Luísa Mel. Cadê a Luísa Mel da Via Láctea? Não tem? Acho que não, gente. E as justificativas racionais, né? A gente falou das teorias malucas, mas vamos falar também das justificativas que eles deram, né? A Tassi já mencionou uma, que é a dos lobos com sarna, né? E aqui no Zoológico de Curitiba, os técnicos também fizeram alguns estudos, né, das vítimas aí do chupacabra. E eles chegaram à conclusão de que essas perfurações encontradas no pescoço eram compatíveis com alguns animais, como lobos, raposas, suaranas ou até mesmo jaguatiricas. Então, de acordo com essa avaliação técnica que eles fizeram, não encontraram nada fora do comum. Um paralelo que eu queria fazer aqui, que eu achei bem interessante, é que um dos médicos legistas que foi envolvido nesse estudo é o Fortunato Badam Palhares. Quem assistiu o nosso episódio do ET de Varginha vai lembrar que esse mesmo médico legista era o que supostamente fez a autópsia do ET de Varginha. Não acredito. Nossa! Ele aparece aqui também, ele tem figurinha constante aqui do Conspiraverso. E aí ele chegou à conclusão de que esse ataque, que foi em Presidente Prudente, que foi, na realidade, obra de um cachorro do mato. Caramba. Tem uma parte aqui que eles comentam também, que, se eu não me engano, é o Redford que comenta isso, que ele fala que quando um animal morre, o coração para de bater. E por isso não tem mais pressão sanguínea, né? Então o coração para de bater, não tem mais aquela pressão. E isso faz, muitas vezes, com que o sangue se acumule na parte mais baixa do corpo. E aí, quando ele tem esse acúmulo, ele coagula. E por conta disso, se dá a ilusão de que o corpo não tem mais nenhum sangue.
mas não é real, ele só tá coagulado e acumulado nas partes inferiores, que eles chamam esse fenômeno de lividez. Então, ele diz isso, que na realidade não é que os animais não tinham sangue, eles tinham, mas estava coagulado nas partes inferiores. Ah, mas e os órgãos faltando? Então, muita coisa fica sem explicação, né? Não, Sim. fica assim. Isso, a cauterização, o ataque sem a presa reagir. Fica sem explicação. Eu não achei, pelo menos. Também não. Claro, vale a gente lembrar que tem algumas coisas, igual principalmente nesse do Jorge Martin, tem algumas coisas que ele fala que você não consegue encontrar em outros lugares pra confirmar. E a gente sabe que teoria da conspiração também funciona muito assim, né? Um vai citando o outro, citando o outro. Sim, sim. Aí, teoricamente, você tem 3, 4 fontes, mas é uma repetindo a outra, não tem nenhum contraponto, né? Muita coisa que ele fala, acontece isso. Mas tem algumas coisas que são estranhas, igual não ter barulho, por exemplo. Se esses animais estavam sendo atacados, era natural que eles fizessem algum barulho, se eles vissem algum predador. Isso é natural. Então, Estranho. eu também. Eu achei muito estranho. Como é que eles ficam entorpecidos do nada, né? Algumas coisas ficaram realmente sem explicação. Ah, pode ser que... Vamos agora confabular. Pode ser que... Não sei. Não, a teoria de que um humano esteja envolvido, eu acho mais provável. Em qualquer tipo de aspecto, entendeu? Pelo menos na minha visão. Porque, por exemplo, atirar... munição com um tranquilizador, o que seria tranquilo. Pode até ser uma dupla, um humano e um cachorro, por que não? Um tranquiliza e o outro vai lá e morde. Também. E isso chamou muita atenção na época, né? E a gente sabe que as pessoas fazem muitas coisas por atenção, assim, igual o exemplo que eu comentei das formas nas fazendas, né? Que a pessoa ia lá, ela mesma fazia os desenhos na fazenda e depois alegava que era um fenômeno extraterrestre. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. Hipnotizar os animais eu não sei, né? Porque hipnotizar, sei lá, só se for uma... Não, tem pessoas que conseguem hipnotizar as outras, né? Vai que consegue hipnotizar um animal também. Não, tem gente que hipnotiza galinha. Mas é galinha, não é cachorro. Entendeu? Não é uma cabra. E outra, não precisa hipnotizar. Você pode tacar, foi o que eu falei, você pode colocar um tranquilizador. Injetar um tranquilizador. Você apaga, ou colocar alguma coisa na comida do animal também, né? Eu também acho mais provável que... Acho que pode até ser um misto dos dois. Realmente teve alguns ataques que foram de animais e aí uma pessoa começou a se aproveitar da exposição disso e começou a fazer propositalmente. Né? Ah, sim, nossa. Nossa, Sim. realmente. Aí foi tomando uma proporção, ainda mais que eles associam muito o chupacabra com a questão da internet, porque realmente foi bem ali na década de 90 que começou a popularizar mais a internet no Brasil, né? E Sim, falando do Brasil, né? Porque aconteceu em outros lugares também, mas aqui... E tinha muito site dedicado a isso, principalmente depois dessa matéria do Domingo Legal, foi uma coisa que apareceu muito, assim, viralizou na época. História bem intrigante, pra falar a verdade, essa história do chupacabra. Deixa a gente com várias alternativas aí, né? Porque até hoje o caso não foi, na verdade, foi arquivado, né? Cara, eu não encontrei nenhum documento oficial. Vocês encontraram? Não. Porque no Também ET de procurei, Varginha mas a não gente... consegui. Porque no ET de Varginha a gente encontrou, né? Mas do chupacabra... Do chupacabra eu não encontrei, não. Será que tem alguma coisa Será que tem alguma coisa no SBT, gente? Gugu Liberato devia saber, né, gente? Ele... Poxa, mano, o Gugu não tá aqui, velho, pra falar com a gente sobre o chupacabra. Poxa vida. Pode ser que o chupacabra tenha sido tão inventado quanto as reportagens do PCC. Nossa. Pois é, né? Não é impossível, né? Naquela época era da hora. Ai, meu Deus. Já bateu aqui. O que o Gugu fala. Compromisso zero com a verdade. Nossa, vocês têm noção do que é isso? Que assim, pouquíssimas pessoas tinham controle da informação. E o que elas falavam era lei. Sim. Gente. Isso que eu falo, gente. Cara, você parar pra pensar hoje é um absurdo. Mas agora falando sério, quem será que mais do SBT poderia, assim, que o Gugu já morreu, né, e tal, mas que poderia ter algumas informações sobre isso, hein? Agora eu vou conspirar aqui. Celso Portiolli, com certeza. será? Celso Portiolli sempre sai com as teorias da conspiração. Verdade, Celso Portiolli. O Celso. Gente,
Será que o Celso sabe alguma coisa? Será que o Gugu fez revelações pra ele Aí, ó. sobre isso? Fica aí na curiosidade. Nessa época aí já tinha Passo Repassa? Já, faz tempo então. que tinha. Nessa época, quem apresentava, acho que o Passo Repassa, eu acho que era o Celso mesmo. Porque, mas ele apresentava lá pra 2000, 2001, eu lembro que ele apresentava Curtindo uma Viagem. Porque eu chegava das aulas da catequese, eu fazia catequese, gente, no sábado à tarde. Eu chegava das aulas e tava passando na TV, Curtindo uma Viagem. Era sábado, acho que era por volta de umas 5 da tarde. E eu amava o sábado por causa disso. Eu ia pra catequese, chegava da catequese, tava lá o Celso Portiolli apresentando, Curtindo Minha Viagem. E eu ficava assim, nossa, quando eu for mais velha, eu vou arranjar as minhas amigas para poder participar desse programa, Curtindo uma Viagem. Enfim, né? Sonho de criança, né? Gostaria de ter participado do Curtindo uma Viagem. Enfim. Só um desabafo. Olha aí, tá vendo? Poxa, que triste, mano. Por quê? Por que Brasil escondes? Muda, Brasil! Ai, gente, é complicado. Bem, pode ser que o Fantástico... Quem apresentava o Fantástico será nessa época? Alguém de lá deve saber também, hein? Nossa, é verdade. Nossa, eu nem lembro quem apresentava o Fantástico nessa época. O Faustão falou do chupacabra? Talvez o Faustão saiba. Ai, não sei. Se o Faustão falou do chupacabra também, talvez ele saiba. Agora ele vai pra Band, né? Acho que dá pra falar melhor. Porque se tivesse na Globo, eu acho que ele não ia poder falar, não. Isso, gente. Falamos então sobre as histórias circundando aí o chupacabra, que foi esse fenômeno aí dentro, quando coincidiu com o começo da internet, né, no Brasil. E que até hoje, como vocês viram, a gente falou aqui e não conseguiu chegar a conclusão nenhuma. Né? Ninguém sabe exatamente o que era esse negócio afinal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Próxima quinta-feira estamos aí com mais temas relacionados à conspiração. Valeu, gente! Bom, gente, vocês viram que eu tentei traçar uma coisa lógica, mas não dá, né? É um esforço, mas não dá. Não dá, gente. Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não deu não. Ai, cara. Mas foi divertido, valeu a pena. Bom, nos vemos nos próximos episódios. Tchau. Gente, eu só quero dizer uma coisa. Será que Gugu Liberato morreu com esse segredo? Ou ele passou pro Celso Portiolli? Não sabemos. Mas vale a pena questionar. Enfim, é isso aí. Foi muito legal esse episódio também. E não chegamos a nenhuma conclusão. Mas está aí. Quem sabe futuras gerações não retomam este caso, né? E pesquisem. Enfim, é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Beijos a todos. Fui! Tchau, tchau. Gente, justo hoje, que é um personagem que não tem nada a ver com Illuminati, maçonaria, reptiliano. Ah, não, ele pode ser reptiliano. Viu? Tudo tem uma explicação. Caramba! Tá bom. Mas não tá com eco pra vocês, né? Em Santa Catarina. Oh, meu Deus do céu. Vamos de novo. Então, um ano com mais aparições. Blooper aí. Então, um ano com mais aparições. Vamos contextualizar. Ah!